Então, se você não veio, faltou essa aula porque achou que eu fosse falar besteira, você se lascou. Alguém que nunca teve aula com ABC. Vamos nós. Então, vamos nós aqui, né? Então, assim, eu vou deixar para fazer a primeira aula na semana que vem, que é aquela aula que eu faço toda aquela explicar por que o pessoal não pode pescar, nem copiar, nem plagiar. Porque o principal foco é os alunos que não me conhecem. Porque o pessoal que já trabalhou comigo entende, todo mundo aqui já trabalhou comigo, então vou pular isso hoje que não faz sentido. A gente começa com conteúdo, a gente vai ver vai rever a ideia do TypeScript, só que agora devagarinho, conceito a conceito, ideia a ideia, para a gente conseguir trabalhar com ele ao longo do semestre, tá? Então, vou pular a parte de configuração de ambiente para a semana que vem. E, assim, se vocês quiserem um ambiente pronto, vocês podem entrar direto pelo Replit. Como é que tá? Acho que a internet por Replit não tá ruim, não. Abram aí o replit.com, tá? O Replit, ele é uma IDE online para um catatal de linguagens. Diferente de só uma IDE, ele é uma máquina virtual onde você consegue instalar pacote, configurar ambiente, entendeu? E aí ele vai estar vinculado na tua conta. Onde quer que você abra a sua máquina virtual, você vai ter todos os seus arquivos, todas as suas configurações lá, tá? Então, para a gente pular a etapa de configuração de ambiente, a gente vai pegar já um ambiente montado. Eu roubei um cabo de rede que foi desse, desculpa. Então ele tá sem internet. Pode ir para cá, por favor. Eu abri um negócio de derivação aí. Não. Tá? replit.com. Aí quando vocês abrirem, vocês vêm aqui em criar Replit. E aí nas linguagens vocês vão escrever TypeScript. E vai ser esse primeiro aqui, ó. TypeScript. Você seleciona aqui. Aqui você pode colocar qualquer nome que você quiser, tipo POO, disciplina, aula. Tudo bem? Vocês vão criar Replit, que é criar uma máquina virtual, um ambiente pré-configurado. Nos templates você vai escolher TypeScript. E aí no título do seu repositório você pode colocar qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, PO diz. Só que você tem que fazer login primeiro, para poder ficar vinculado com a sua conta. Eu acho que faz login diretamente com a conta do Google, então é só dar permissão para o Replit usar o teu perfil do Google. Entendeu? E aí, sempre que você quiser logar, só logar com a conta do Google. Semana que vem a gente vê o processo de instalação, que a gente vê com todo mundo. Instalação, VS Code, mas para a gente já começar usando. Então, seleciona TypeScript, coloca aqui o repositório e coloca em criar Replit. Ele vai criar uma máquina virtual para você. Daí eu vou só mostrar aqui quais são os componentes dessa máquina virtual. Vou daqui dar um full screen para mim, tá? Então aqui você tem 4 partes, tá certo? O primeiro seria o terminal, que é o mesmo que a gente tem no Linux. Por exemplo, se você clicar aqui em Shell, você der um ls, funciona como se você estivesse no ls no terminal, ele vai listar quais são os pacotes. Então, todos os comandos que você dá no bash, no terminal, por exemplo, aqui no meu, eu quero criar, esse daqui é meu computador, tá? Eu quero criar uma pasta, eu dou um mkdir, nova pasta. E aí, se eu mandar listar, ele criou uma pasta chamada nova pasta, tá aqui. No Replit, você tem um terminal, que também aceita qualquer comando que o bash aceita. Por exemplo, se eu quiser criar uma pasta, posso dar um mkdir, nova, underline, pasta, e aí, ó, o que é que ele acabou de criar aqui? Uma pasta. Tudo bem? Poderia também ter criado pelo nova pasta aqui de botãozinho, mas é só para explicar que o terminal é um componente integrado do Replit. Segunda parte é o editor de arquivos, né, o editor de texto que está aqui. A terceira parte é o gerenciador de arquivos que está aqui do lado esquerdo, tudo bem? Onde você pode, sei lá, abrir um arquivo, outro. E a quarta parte é a parte de ferramentas.
tá? Que ela fica aqui embaixo, por exemplo. Tools. Em ferramentas, você vai ter um monte de ferramentas que está integrada com o Replit. Por exemplo, para o TypeScript, você tem uma ferramenta de... Vou passar aqui. Extensões. Você pode instalar vários tipos de extensões diferentes, ou uma ferramenta de Markdown, instalação de pacotes, tem um monte de coisinha aqui, tá? A gente não vai usar isso daqui não, por enquanto, tá? Então, das ferramentas que a gente vai utilizar, só o console, que ele já abre aqui de cara. Se você quiser sumir com alguma dessas abinhas, é só puxar ela para o lado, ó, para ficar com a área de texto grande. Você pode puxar essa para cá, essa para cá. Se você puxar da direita, ele vem para cá, e se você puxar da esquerda, ele vem para cá. Tudo bem? Aqui no Replit, você não precisa... O arquivo de partida do projeto, você não precisa compilar manualmente. Se você clicar em Run, ele já vai pegar esse arquivo de partida e já vai compilar e executar para ti aqui do lado direito. Como ele é uma máquina virtual gratuita, ele é uma versão com poucos recursos. Então, o processo de compilação normalmente demora bem mais do que se tivesse instalado localmente e rodando localmente, que seria basicamente instantâneo. A vantagem é que funciona sem precisar de configuração nenhuma, tá? Então, vamos aqui para a primeira parte. Vamos dar uma relembrada nos conceitos de linguagem. Primeira coisa, a gente vai verificar variáveis e tipos, tá bom? Então, para criar uma variável, a gente usa o let. Vindo do JavaScript, a gente tem duas palavras para criar variável. Um é o var e outra é o let. Só que o let ele é sempre melhor do que o var. Lembrando um pouquinho, o let ele cria uma variável que está presa num escopo, né? Let variável. O que é que isso significa? Que quando esse escopo terminar, essa função, esse qualquer coisa, a variável vai junto e diminui a quantidade de conflitos. O var ele cria algo que ele é independente de escopo. Então, quando você cria um var, normalmente essa variável ela tem visibilidade em qualquer lugar, né? Outra. Então, sugestão, sempre use o let, número 1. Então, passo 2. As variáveis aqui, elas têm tipos explícitos. Então, quando você cria, aqui ele não diz, né? Quando você cria uma variável, ele vai querer saber que tipo é essa variável. Se você criar ela sem nada, ele provavelmente vai reclamar: ei, o que é isso que você acabou de criar? Console.log variável. Deixa eu ver se ele vai reclamar aqui. É para ele reclamar, né? Reclama. Miserável. Ó, não reclamou. Era para ele ter reclamado, essa carniça. Por isso que a ideia ela é melhor. Assim, tem certas limitações que uma ideia online tem. Então, por exemplo, se você estivesse lá fazendo no VS Code, ele diria: ei, tem certeza que você não quer definir um tipo para essa variável? É muito melhor se você definir um tipo para essa variável. Que tipo essa variável é? Aí você poderia dizer que ela é um número, ela é o quê? Ela é um texto, ou ela é ela é um booleano, ela é um número, texto, char, não? É que nem o P5 também não reclama, né? Exato, porque o P5 é JavaScript. Então, eu vou fazer no VS Code, porque a gente já tem o feedback melhor do ambiente, tá? Então, vamos aqui. Vou abrir aqui. Cadê? Porque eu estou aqui no... Então, Dropbox, Git. Criar aqui uma turma nova, uma pasta para nossa turma, POA. Criar uma pasta aqui para aula 1, aula semana 1, episódio 1, semana 1, episódio 1, S01 é 01, então, para vocês se acostumarem, né?
CD eu pulo de uma pasta para outra, mkdir eu crio uma pasta, se eu der um ls eu vejo list, né? Eu vejo as pastas que existem, só tem essa daqui, então vamos para lá. Você não precisa digitar as coisas, se você digitar alguma coisa que seja única e der um tab, ele já vai completa, né? Pronto. Então eu estou aqui, ó, nesse path. Dropbox, Git, CNPK, POA, S01, E01. Eu quero abrir agora o VS Code nessa pasta. O meu projeto vai estar nessa pasta. Então eu digo, ó, eu quero abrir o VS Code aqui. Então vamos abrir o VS Code aqui. Eu acho que eu não instalei nenhum plugin do TypeScript. Então se eu tentar criar um arquivo do tipo TS, ele vai identificar e vai pedir para instalar os plugins, será? Não sei. Acho que ele já instalou. Então, bora ver aqui se ele reclama. Seja A... Ah, vai reclamar. Seja A igual a 5. Ok. Então, ele entende que A é do tipo número. Então, se eu disser, olha, seja B, ele já vai dizer, ei, B é o quê? Ó, B é implicitamente do tipo qualquer coisa. Mas é melhor se você disser o tipo. Então, eu tanto posso dizer, olha, B é do tipo qualquer coisa, de forma explícita. Então, B pode receber um número, B pode receber um texto, B pode receber um booleano, B pode receber uma lista, tudo bem? Só que a gente vai evitar esse tipo de coisa. A gente vai dizer o que é que eu quero que B seja. Ó, B é uma string. A tem um tipo e A tem um valor. Qual é o tipo de A? E qual é o valor de A? Beleza? Qual é o tipo de B? Mas qual é o valor atual de B? Nada. O que é o nada em JavaScript? O nada é undefined, né? Ou seja, o B ele foi criado para ser um string, mas ele não foi inicializado. Professor, pode lembrar o que é string? Texto. Texto é tudo que começa com aspa dupla, tá? Então, quando eu não inicializo, ele não tem um valor. Se eu mandar imprimir o que é B, console.log, e ele vai reclamar. Ei, tem certeza que você está querendo usar o B antes de atribuir? E se você não atribui, ele começa como sendo undefined. E aqui ele já vai te avisar. É sério que você quer usar uma coisa que você nem inicializou ainda? Aí você, tá. Então, eu quero dizer que o B vai ser oi. Então, agora ele para de reclamar. Então, assim, a minha sugestão é se acostumem a utilizar a IDE, porque ela tem um feedback muito melhor do que o feedback da IDE Online. Entendeu? E vai ser muito útil para a gente esse tipo de feedback. Existe um plugin que é muito útil. Ele é o Error Lens. Deixa eu ver se está habilitado aqui. Tá certo? Error Lens. Ele mostra os erros sem que você precise clicar em cima. Por exemplo, esse caso aqui. Ó. Eu tirei o ponto e vírgula. E aí, ao invés de eu ter que clicar em cima, ele já escreve do lado qual é o que está acontecendo, entendeu? Ó, ei, eu estou esperando uma vírgula, o que é que está acontecendo nessa linha? Ah, tá, no caso aqui eu faltei uma atribuição. Ou então, se eu tirar a inicialização, o que é que ele já vai colocar aqui para mim? Ei, a variável B está sendo usada antes de ser atribuída. Isso quem está fazendo é esse pluginzinho chamado Error Lens, entendeu? Que senão ele ficaria só a marcaçãozinha vermelha aqui do lado e eu precisaria colocar o mouse em cima da marcação para eu saber o que é que está acontecendo. Então é muito mais, o feedback é muito mais rápido. Ó, hello. Então, algumas dicas que a gente já vai lembrando. Número 1, sempre use let ao invés de var. Número 2, sempre use a tipagem. Número 3, sempre inicialize as variáveis. Inicialize as variáveis.
Na época do P5, a gente tinha algumas limitações, que a gente não podia inicializar, às vezes, na hora que criava. Vocês lembram disso, né? Variáveis que usavam recursos do P5 como cores, você tinha que criar e você só inicializava dentro da função... não, setup. Setup. Né? Dentro da função setup a gente inicializava. Mas a gente criava ela aqui fora e aí inicializava dentro do setup. O que é importante é sempre inicializar. Então, os nossos principais tipos vão ser tipos principais, né? Vão ser o number, o string booleano, número string booleano, void, os principais, né? E aí a gente tem esses daqui. N, undefined, null. E aqui alguns void, n, undefined e null. E alguns outros que a gente só vai utilizar aqui mais para frente, como array, tuple e enum. Então, vamos ficar só com esses aqui que a gente já conhece, tá? Então, número é tudo que é número. No TypeScript a gente não tem diferenciação, né? Não existe diferenciação de tipo inteiro e ponto flutuante, double. Na maioria das linguagens, a gente tem um tipo só para representar inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo bem? E a gente tem um tipo para números que envolvem aproximação. Por que a gente chama de inteiro e ponto flutuante? Em computação, isso daqui não é um número preciso. Por exemplo, se você disser 1.1, o que diabo é 0.1? Entendeu? O que o computador vai fazer é uma aproximação de um monte de casas decimais para tentar chegar perto disso daqui. E às vezes ele não vai conseguir. Então, você tem uma brincadeirazinha que se você mostrar 1.1 é uma dízima, que você não consegue com zeros e uns. E aí, se você extrapolar para 15 casas decimais, você vai ver que 1.1 é representado como 1.100000014. 1.100000019, que não é um número preciso. Por isso que a gente diz que é um número com ponto flutuante, porque o arredondamento ele flutua dependendo de um número para outro número. Então, o que a gente faz? No TypeScript só existe o tipo number. Se a gente quer que ele se comporte como inteiro, a gente tem que arredondar para cortar, né? Cortar a parte flutuante para que ele se comporte como número inteiro. Então, se você tem um número e quer mostrar ele como inteiro, você tem que transformar, dar um passe int, cortar ou alguma coisa assim, tá? A gente também não tem o tipo char. Não tem char. Não existe o tipo char. Char é um tipo que guarda um caractere só. Um único caractere. O A, o B, o C, o 0. Então, o que você consegue fazer é criar um string de tamanho 1. É o que você vai fazer, tá? Então, é isso. Você não tem nem int nem double, e você também não tem char. Você tem texto. E o texto pode ter qualquer número de caracteres. Tudo bem? O que é o n, que a gente acabou de ver nesse instante? Uma variável do tipo n. Fazendo qualquer tipo. Qualquer tipo sem reclamar. Então, se eu digo, olha, essa variável é do tipo n. Então, eu consigo colocar um 5, consigo colocar um banana, consigo colocar um verdadeiro. Ele aceita qualquer tipo sem reclamar. O que seria um void? Alguém lembra? Void, eu estou indicando que é um nada. É quando eu quero, por exemplo, dizer que a tua função faz algo, mas ela não devolve nada. Ó, por exemplo, essa função aqui. Function soma A, que é um número, e B, que é um número. Tudo bem? Então, a nossa função soma recebe um número A e recebe um número B. Eu posso dizer que essa função retorna um
número. Então, eu vou receber A e B e vou devolver o quê? A mais B. Se eu disser que ela retorna um número, mas ao invés de devolver, eu imprimir A mais B, eu vou estar devolvendo algo? Não, eu vou estar mandando, mostrando, mas eu não vou estar devolvendo para quem chamou a função. Por exemplo, só lembrando disso, se eu fizesse isso, seja C recebe soma de 5 e 6. A minha função soma está mostrando para o usuário, mas não está devolvendo para cá. O C não vai receber nada. Por quê? Porque não tem um return aqui dentro, lembra? O return é quem devolve na invocação, ou seja, é a substituição. Com o return, eu consigo chegar aqui e substituir isso daqui por 11. O return, ele entra na substituição. Então, vai chegar a 5, vai chegar a 6, ele chega no return e aqui o C vai receber o quê? 11, que é 5 mais 6. Sem o return, ele não devolve nada para cá, ele mostra para o usuário. Então, se eu fizer um console.log de A mais B, o usuário que está lendo o terminal vai ver o 11, mas o C que estava esperando a resposta vai receber o quê? Nada. Entendeu? Ele não recebe nada. Então, presta atenção, a função ele tem vários caminhos. Um deles é o que o usuário vê e outra é o que a função devolve. Para ela devolver, ela devolve através do return. Para o usuário ver, eu enxergo através do console.log. Tá? Então, no caso, essa função que não devolve nada, só mostra, como é que eu digo que ela não devolve nada? Qual é o tipo de devolução dela? Void. Então, aqui a função seria algo como mostrar soma. Ela mostra a soma, mas ela devolve a soma? Não. Ok? Entende a diferença? Minha função mostra, mas não devolve. Se fosse uma função calcular soma, então ela deveria não apenas mostrar, mas deveria devolver. Agora sim, o resultado da função não é mais void. O que é que ela devolve para mim? Um número. Agora sim, minha função soma, ela calcula, calcular soma, ela calcula e devolve. Por isso que às vezes nós vamos ter tipos void para indicar que a minha função não entrega nada. Uma variável do tipo void, ela não faz sentido. Por exemplo, seja 5 uma coisa que não guarda nada. Entendeu? Não faz, não. Seja x uma variável que não guarda nada. Ué, se ela não pode guardar nada, qual é o sentido de x existir? Uma variável serve para armazenar um valor. Então, normalmente, o void ele vai ser utilizado para indicar que a tua função não devolve nada. Tá? O undefined, ele é exclusivo para eu dizer, para o sistema me informar que eu esqueci de inicializar algo. Ou então, quando você esperava que a tua função devolvesse algo e ela não devolveu nada. Por exemplo, a tua função não devolve nada. Voltar lá ali para a nossa função mostrar soma. Então, se você, o TypeScript, ele não impede que as coisas aconteçam, mas ele avisa dos potenciais erros. Mesmo assim, eu conseguiria rodar esse código. Entendeu? Mesmo ele avisando, mostrar soma. Aqui vai ser uma função, não faz sentido, né? Eu estou armazenando que não tem nada em C. Se eu fizer isso daqui, eu acho que ele vai ficar como undefined. Ou será que ele vai ficar como void? Vai ficar como void. Acho que o undefined é só para quando eu não inicializo mesmo. Se eu tentasse imprimir isso daqui, ele imprimiria como undefined. Tá? E o nulo, a gente vai utilizar o nulo quando nós quisermos dizer que não tem nada ali.
por exemplo, o C pode ter, e aí a gente vai entrar nos tipos duplos, tá certo? O C pode ser um número ou pode não ter nada. Aqui isso vai representar para a gente como um ou. Então, no C, eu posso colocar um número ou posso não ter nada. Se tiver alguma coisa, vai ser o quê? Olha a lógica. O C pode ter um número ou pode não ter nada. O nulo, ele é uma forma de explicitar que algo está vazio. Entendeu? Então, normalmente, o nulo é utilizado com um par. Seja uma variável que não tem nada ou tem algo. E a gente diz esse ou assim, ó, com essa barrinha. Certo? Por exemplo, eu poderia dizer que o C, lembra, o N dizia que ele podia ser qualquer coisa. A barrinha, eu poderia utilizar assim, é um número ou um texto. Então, agora, ele aceita uma variável do tipo número e aceita uma variável do tipo texto. Eu poderia fazer C recebe 5 e C recebe chiclete. Como ele pode tanto ser número como texto, então ele tanto aceitou o número como o texto. Não é muito útil isso daqui. O que é que a gente vai acabar usando muito na disciplina? Quando a gente quer informar que algo está desocupado. Por exemplo, uma cadeira pode estar vazia ou pode ter um cliente na cadeira. Então, eu poderia dizer da seguinte forma: a minha cadeira, exemplo, pode ter um cliente ou pode estar vazia. Então, o que é que eu sei? Que se ela não está vazia, o que é que tem na cadeira? Um cliente. Então, essa é a forma como a gente explicita, informa que algo pode não ter aquele valor. Isso vai dizer o quê? Sempre que eu quiser, por exemplo, vamos fazer assim, ó, a cadeira pode ser, por exemplo, o valor pode ser um número ou nulo. Entendeu? Então, se eu quisesse mostrar o valor, eu precisaria fazer um teste. Ué, eu não sei se a cadeira tem ou não tem um valor, então eu posso fazer um teste. Se o meu valor for igual a nulo, então eu poderia dizer valor está vazio. Por exemplo, recebe nulo. Se não, console.log, o valor é valor. Vamos entender a lógica aqui das variáveis, tá? Vamos lembrar, para que é que eu estou fazendo isso? Eu quero dizer que uma variável pode ter um valor de qualquer tipo ou não ter. Por exemplo, uma cadeira pode ter um cliente ou não. Uma variável pode ter um CPF ou não. E aí eu posso dizer, e aí eu posso verificar se aquilo foi inicializado ou não foi inicializado. Então aqui eu vou dizer o seguinte: valor pode ter um número ou não. E esse não a gente representa como? Através do nulo. Então, aí, sempre que eu for utilizar algo que pode ser nulo, eu tenho que testar. Ele tem algum valor aqui? É nulo? Se é nulo, é porque não tem nenhum valor. O valor é nulo ou não existe valor. Mas se não for nulo, é porque tem um valor. Se tem um valor, eu posso utilizá-lo. O valor é tal coisa. Por exemplo, se eu rodar esse código aqui, o que é que ele vai mostrar para mim? Que não existe valor. Por quê? Eu coloquei o que dentro do valor? Nulo. Eu joguei nulo para dentro do valor. O complicado no português é porque quando a gente diz nada, é como se não tivesse nada. Só que a gente tem algo para representar a ausência. É que nem quando eu tentei explicar para os meus filhos, né? Por isso que a humanidade demorou tanto para inventar o zero. Quando a gente vai olhar na história da matemática, o zero veio muitos, né? Muitos anos, centenas de anos depois da invenção dos números. Porque não fazia sentido eu criar algo para representar algo que não existe. O zero não existe. Quando eu tentei explicar para os pequenininhos, né, de 3 anos, né, Miguel, quantos bonequinhos você está vendo aqui? Nenhum. E qual é o número?
Nenhum. Não tem um número para representar um nenhum. Ou seja, a gente criou um valor em computação para explicitar que algo não existe. E esse valor para a gente é o nulo. Quando a gente coloca nulo na variável, a gente está explicitando que ela não existe. No caso aqui, ela pode ser nulo ou número. Por exemplo, se eu colocar agora um 8 e ele verificar, é nulo? Não, não é nulo. Então, o meu valor é 8. Eu criei 8. Tudo bem? E aí existem, vamos aqui, ó, 5, 6, nossa dica 7. Existe junção de tipos através do operador barra. Bem, então esse operador ele junta dois tipos para mim. O próximo tipo que existe é a lista de alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma lista só com números, a gente poderia chamar de lista números. Números. E a gente poderia fazer só assim, ó. 1, 3, 4.1, 6 e 8. Se eu perguntasse para ele inferir o que é isso daqui, o que é que ele está sugerindo ou inferindo que isso é? Uma lista, tá vendo? O colchetezinho implica que é uma lista do tipo number. Então, se eu fosse escrever o tipo aqui, não seria um number, seria uma lista de números. Tá? Se eu colocar uma coisa aqui que não é um número, um ovo, vou botar o ovo aqui, e eu perguntasse o que é isso, o que é que ele está dizendo para mim que isso é? Ó, é uma lista de coisas que ou são número ou são string. Então, ele vai tentar evitar, e se eu colocar aqui um booleano, um false, ele vai sugerir que é uma lista de coisas que ou são string, ou são número, ou são booleano. Tá? Ele poderia dizer que ele é como no JavaScript. Como é que eu digo que é uma lista de qualquer tipo de coisa? Any list. É uma lista de qualquer coisa. Número, pessoa, abacates, entendeu? Chicletes. Só que a gente vai evitar isso daqui ao máximo. Normalmente a gente vai dar um tipo para essa coisa. Por exemplo, um number. 5, 9. Uma lista de números. Na hora que você diz isso, se você tenta colocar uma coisa que não é um número, uma uva, aí ele vai reclamar. Fi, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? O tipo string não é atribuível ao tipo número. Como a tua lista é de números, você não consegue atribuir uma string e colocar um string num local onde só caberiam números. Certo? Por exemplo, vamos fazer de conta que na minha lista eu quero colocar a minha lista corresponde às fileiras, a primeira fileira de cadeiras. Tudo bem? Então, como na primeira fileira de cadeiras, cada lugar corresponde a uma cadeira, entendeu? Aqui da primeira fileira, um computador, e vai conter o nome da pessoa que está sentado nessa primeira fileira. Então, a gente vai fazer um mapeamento de lugares e nomes. Então, como é o nome da pessoa que está na primeira cadeira? É o... Esse é o nome dele. Luan. É com 2 N's, né? Segunda cadeira está vazia. Como é que eu expresso que não tem ninguém nessa cadeira? Nulo. Só que agora a minha lista não é só mais uma lista de números, é uma lista de números ou nulo. Vocês entenderam como nulo é útil para mim? Perdão, desculpa, obrigado. String ou nulo. Então a primeira cadeira tem o Luan, a segunda é vazia, a terceira é vazia, a quarta tem a Diná, a quinta é vazia, perdão. A sexta é vazia, até chegar no sábado. Entenderam? Então tem uma representação
de uma lista que me mapeia para cada cadeira o nome da pessoa que está na cadeira. E quando não tem ninguém na cadeira, eu digo que não tem ninguém na cadeira, colocando nulo lá. Será que ainda está dizendo que tá errado aí? Não, é só o nome que ele não achou esse número. Ah, sim. Esse nome. Deixa eu desabilitar aqui o spell checking. Disable. Disable spell checking. Pronto. Beleza. Então, a gente pode fazer uma lista de quaisquer coisas se seguir essa regrinha. Isso daqui representa para a gente o array e esse daqui é o tipo. Tem outra forma de expressar array, que é que é usando a palavra mesmo. Então, eu posso fazer uma lista de frutas dizendo que é um array de string. Isso aqui é outra forma de expressar lista. As duas são exatamente equivalentes, não tem nenhuma diferença de uma para outra. É só o que eles chamam de açúcar sintático. É só uma forma mais fácil ou legível de escrever duas coisas equivalentes. Tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia ter escrito essa parte de cima aqui como um array de string nulo, a mesma coisa. String barra nulo, array. E aqui seria usando os parênteses e as chaves. Okay. Mesma coisa. E eu posso fazer um array de qualquer tipo. Dá para jogar tipo Dá. essa segunda forma. Dá, seria aqui, né? Por exemplo, se eu quisesse saber as idades das pessoas da primeira fileira, número barra nulo para informar que não tem ninguém nessa cadeira. Entendeu? Então, a idade do Luan seria 12. Não, é um pouquinho mais velho, né? 18, 18 ou 19? 20, égua, velhinho. Nulo, 18 também. É que nem, o que vale não é a idade real. A nutricionista disse que o que vale de verdade é a idade metabólica. De que adianta você ter 18 no seu número no seu RG, se quando vai fazer os testes metabólicos tem 39. Entendeu? Você está com... Que nem falou para minha esposa, olha, você está com idade metabólica ótima, você tem 10 anos a menos na sua idade metabólica. Tudo bem, meu bem. Ok, então pronto. Então, o que foi que a gente já viu? A gente tem tipos, a gente tem junção de tipos. Então, número 8. Existe o tipo array de algo ou algo array. As duas coisas são equivalentes. Vamos para funções. Tudo bem? Então, funções, a mesma coisa. A gente começa com function, a gente tem um nome com verbo. Então, a sugestão é que o teu nome, a tua função, ela represente o algo que é feito. Tudo bem? Aí a gente tem a lista de parâmetros e o tipo de retorno e aqui a ação. Então, a carinha das nossas funções é essa daqui. Então, por exemplo, se a gente tem vamos fazer um teste, uma função para verificar se um número é par. Qual seria o nome dela? É par. É um ótimo nome. É par. Entendeu? Por exemplo, nomes ruins, par. Como assim par? Par ou ímpar? Então, quando
você faz uma função que é escrita, cujo nome dela é par ou ímpar, e ela recebe um número, é um valor, a função par ou ímpar, ela dá a impressão, perdão, function, né? Ela dá a impressão de que você vai devolver um texto. Se é par. Que é se é par ou se é ímpar. É porque eu tinha pensado nisso. Exato. Então, assim, né, mas esse tipo de função, tudo bem. Ó, se o valor mod 2 é 0, retorna par. Se não, retorna ímpar. Ela retorna ou par ou ímpar, um texto. Mas assim, daqui a pouco a gente chega de por que essa função que o Copilot me sugeriu é ruim. Isso é uma forma ruim de escrever a função. Mas assim, sugestão, evita funções que retornam string se são só 2 valores. É muito melhor a nossa função para saber se é par, que recebe um valor, que é um número, e retorna um booleano. Tá? Em TypeScript eu escrevi aqui booleano, tá? Não. Então eu vou retornar se o valor mod 2 igual a 0. Se o valor mod 2, se o resto da divisão por 2 é 0, então a minha função é par. Beleza. Então, se você esquecer o tipo, ele ainda aceita, tá certo? E ele vai fazer uma dedução de tipo. Por exemplo, ele está deduzindo que a tua função é par, retorna o quê? Um booleano. Sugestão, sempre defina. A mesma coisa quando a gente cria variáveis. Vou colocar aqui a próxima regra. Existe dedução de tipo, mas sempre defina os tipos. Por que eu peço para vocês definirem os tipos? Porque ajuda a evitar erros de principiantes. Exemplo, se você não colocar a dedução de tipo e esquecer o return, ele não vai te avisar. O que é que a tua função está retornando agora? Nada. Por quê? Porque você não botou para retornar nada. A dedução do tipo vai em cima do retorno. Como você não retornou nada, ele está achando que a tua função é void. Entendeu? Na hora que você diz, eu quero que a minha função retorne um booleano. E aí você esqueceu de retornar, então alguma coisa não casou. Ou você deduziu, você está dizendo que retorna um booleano e não retorna, ou era para retornar e você esqueceu. Nesse caso aqui, qual foi dos dois? Para retornar e você esqueceu. Então você agora, ele vai forçar que você, beleza. Então nesse caso, eu boto retorno. Ou por exemplo, você diz que a tua função, aquele exemplo é mostrar soma. E aí você diz que a tua função é um number. Então alguma coisa é aquele mostrar somatório. Mostrar soma 2, exemplo. Olha, ele vai reclamar de novo. Nesse caso, como eu só quero mostrar, não é number. Como eu só quero mostrar, o tipo é void. Ok? Então ele vai forçar com que você case o retorno com a ação. Por isso que eu digo que sempre definam os tipos. Tudo bem? Sempre definam os tipos. Quando a gente cria variáveis, a mesma coisa, né? Por exemplo, se você disser que x é igual a 5, é óbvio, x é 6, é óbvio que x vai ser um número. Tudo bem? Mas, mesmo sendo redundante e desnecessário, por enquanto eu peço que vocês definam sempre os tipos em tudo para ajudar com esses pequenos erros. Tá. Tem como definir um número com uma string se eu botar ele entre aspas? Não. Não. Para ele fazer parte do número. 5. Não, tipo, dígitos. 5. Não. O x é um número, você está atribuindo um string. Claro que... Eu estou dizendo que você tem como colocar Não. tipo string. Convertendo só, né? Entendi. Lembrando, o mais ele faz a conversão, que era a mesma coisa se eu fizesse um number. Converte só?
Conversão, ele muda... não. Você tem várias formas de converter de um tipo para outro tipo. Vamos chegar nas conversões já, tá certo? Mas, por exemplo, por enquanto, o que a gente tem se você atribui algo que não casa aqui, ele vai reclamar. Ou então, às vezes, você tira a inicialização, então, sempre coloque os tipos. Mesmo que exista a dedução, sempre coloque os tipos. Né? Sempre defina os tipos. A gente vai trabalhar com VERSFORM, né? Os tipos de Quando eu retorno. tentei fazer, eu estava fazendo as atividades finais no V5, eu tentei fazer a tipagem e ele não aceitava. Não, é porque o V5 não tem tipagem. O JavaScript não tem tipagem. O que é que o TypeScript faz? Uma camada de restrições. Entendeu? O TypeScript ele não é nada mais do que uma grande camada de restrições e testes que converte para o JavaScript. Ele não impede nada. Você pode escrever o mesmo código lá no TypeScript. Essas coisas aqui, por exemplo, que você diz que é um número e soca um texto, ele vai reclamar, mas ele não impede esse código de executar. Entendeu? Ele vai funcionar da mesma forma. E essas restrições, elas são feedbacks, warnings, avisos. Eles não são impedimentos. Ele só vai dizer, tem certeza, é isso mesmo? Você vai conseguir continuar rodando, executando da mesma forma. Entendeu? Então é só essa camada de restrições e testes. Daqui a pouco a gente chega nas tipagens. Então a gente estava em que ponto? A gente estava dizendo a seguinte coisa. Se você não colocar os tipos de retorno, por exemplo, aqui eu não tenho tipo, né? Mas se eu quisesse dizer qual era o tipo, o que é que eu diria? Que esse daqui é o tipo void, que eu não devolvo nada nessa função. Eu só faço. Eu não devolvo nada para quem chamou a função. Por que é que devolver é importante? Porque quando a gente devolve, a gente consegue juntar coisas. Por exemplo, lembra aqui do para o ímpar? Eu retorno uma string, né? Então eu conseguiria fazer isso daqui. Let resultado. Eu poderia fazer algo com 5 mais para o ímpar de 5. Então a minha função, ela não vai imprimir nada, ela vai me devolver. E quando ela me devolver, eu consigo pegar o resultado que ela devolveu e juntar aqui com essa string. O que é que vai ter em resultado? 5 é ímpar. Essa função vai me devolver o quê? É uma string, mas qual o valor que essa string vai ser? Ímpar. Então eu vou ter 5 é ímpar. Ele vai jogar o 5 aqui dentro e vai testar. Qual o valor de 5 módulo 2? É 1. Então, como não é 0, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui e ele vai devolver o resultado. Por isso... Se eu der um console.log, ele vai me mostrar isso? Não, porque eu não estou imprimindo isso. Mas se eu der um console.log, ele vai mostrar. Console.log resultado. Para rodar o TypeScript, eu preciso para instalar os pacotes, a gente usa o npm, que é do Node. Então a gente vai ter que dar aqui um node ins tal ts node. Depois a gente vai para a instalação dos pacotes, tá? tsnode é o comandozinho que eu uso para rodar o código. Então eu daria um tsnode solver.te tsnode. Pronto, agora foi. Pronto. O valor é 8 e aqui apareceu o quê? 5 é ímpar. A gente vê configuração de ambiente na semana que vem, tá? 5 é ímpar. Então, vamos lembrar aqui vamos agora falar daqui a pouco a gente vê conversões.
11, a gente vai falar de conversões. Mas agora vamos para funções. Algumas lembranças sobre funções. Tá. Então, funções têm parâmetros. Óbvio. Parâmetros. E B, os parâmetros têm tipo, parâmetros que têm tipo, e funções têm retorno. Funções têm retorno. Nem que seja um void. Mas vamos para a terceira coisa, para a gente lembrar em funções. Funções devem ter um retorno, que a gente vai chamar de retorno default. O que é esse retorno default? Independente do que aconteça na tua função, é importante que a última linha dela seja a devolução de algo. Porque às vezes você pode errar nessa lógica aqui. Essa daqui é muito trivial, tá bom? Mas faz de conta que você erra na lógica e você acaba caindo no final da função. Se você não colocou ela para devolver nada, o que é que ela vai retornar? Se você não disse para ela devolver nada. O que é que o TypeScript faz sempre que você esquece de inicializar ou devolver algo? Undefined. E undefined é um péssimo comportamento, porque ele cria um comportamento estável no teu código. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente sempre vai colocar uma devolução padrão. No caso, como é que a gente resolve o nosso problema? Se eu tenho return, o meu código já sai. Lembra? O return ele pula para fora do código. Se eu tenho um return aqui, na hora que ele chegar aqui, ele pula para fora do código. Então, eu não preciso mais desse else. Porque se ele chegou na linha 49, é porque ele não entrou no if. Entrei dentro da função. Se eu entrei no if, eu caí nesse return e eu fiz o quê? Saí da função. Se ele não entrou no if, ele chegou na linha 49, que seria o equivalente ao meu else. Então, sempre que eu tenho return dentro de função, eu não preciso de else. Entendeu? E aí a gente consegue as nossas duas soluções. Percebe que independente do que aconteça aqui, eu sempre vou chegar na linha 50, né? Se por acaso ele não entrou no if. E isso daqui que a gente tem no final, a gente chama de retorno default. Ou seja, independente do que acontecer em toda a lógica maluca que vai ter em cima, na pior das hipóteses, o que é que ele sempre vai retornar? Ímpar. Entendeu? Ímpar. Tudo bem? Retorno default. E aí a gente vai para aquela lógica, né? Funções que sempre devem na última linha, e aí uma lembrança, né? Se tem if e return, não precisa de else. O else não faz sentido, porque se tem if e return, ele já saiu de dentro da função, e aí ele não precisa de else. Primeira aula é só conversar besteira. Vamos revisar tudo que a gente viu em FUP, né? A gente vai fazer um monte de exercíciozinho, prática lógica, então eu vou pegar mais ou menos um mês da disciplina só para a gente treinar lógica, coisas que a gente não viu em FUP e afiar aí os nossos algoritmos. Mas vamos de pouquinho em pouquinho. Será que eu tô gravando? Oi. É bom, né? Tomara que esteja gravando. Sim. Sempre, né? O canal vai estar no YouTube e o código também, tá? E o código também. Tá. Então a gente viu um pouquinho sobre funções. Bora agora para conversões. Para converter de texto para número, é só colocar o mais ou parciente. De texto para número. Ou seja, o que é isso daqui? Isso daqui é de que tipo? É um texto. Então, se eu fizesse seja
D é igual a 453. Se eu perguntasse qual é o valor de D, ele diria que é uma string. O tipo de D é uma string. Mas se eu quero trocar, eu tenho uma string e quero converter ela para número, a gente tem duas soluções. A mais simples, que é colocar um mais na frente, e ele vai fazer uma ação de transformar em número. Então, se eu perguntar qual é o valor de D agora, ele vai dizer que é número. Tá? Outra coisa seria também eu usar um parse int. Parse int, ele converte de texto, tá vendo? Para número. A vantagem do parse int é que, por exemplo, a gente não vai usar, mas se você tivesse um número, um octal, um hexadecimal, um outro tipo de texto que não fosse só o decimal, ele poderia fazer a conversão, entendeu? Então, se você usasse um hexadecimal, você poderia dizer, olha, isso aqui é um hexadecimal, a base é 16. E aí ele converte o hexadecimal, o octal, o binário 01001. Base 2. Console.log D. Então, aqui é 1 mais... Vocês aprenderam a converter de binário, vocês não fizeram esse... Ah, tá. Mas vocês nunca viram binário conversando. Nem preciso, né? Então... mas assim, eu vou ensinar para vocês como eu ensinei meus filhos. Eu perguntei a brincadeira para eles e aí é bem legal e é útil, né? Tem um meme que diz assim, ó, existem 10 tipos de pessoas. Os que entendem binário e os que não entendem. Existem 10 tipos de pessoas. Eu vou entender. Os que entendem binário e os que não entendem. E aí foi uma brincadeira que eu fiz com os meus filhos, só para a gente dar uma resetada, porque senão fica muito conteúdo e a gente satura. Eu perguntei assim, meninas, porque um dos meus filhos, ele é deficiente, ele dá o dedinho assim e a outra mão normal. E eu fiz uma brincadeira. Vocês acham que com a mão o João consegue contar até quantos números? Juntar até quantos números? E eles disseram, não, até 5. Eu disse, não. Se for em libras, até infinitos, né? Mas, né, por exemplo, 253. Mas se for só com 100 libras, dá para contar até 16. Né? Como assim até 16? A gente vai brincar assim, ó. Primeiro, assim vale nada. Primeiro... é 1. Aqui é 2, 4, 8, 16. Ó, 1 potência de 2, tá? E esse daqui é quantos? 2 e aqui 4, 8, 16. Então, se eu quisesse o número 2, só esse dedo. Se eu quisesse o número 4, vocês conseguem imaginar qual é o dedo? Ó, 4 para vocês. Mas se eu quisesse o número 3, seria o 2 mais 1. Entendeu? Se eu quisesse o número 9, seria o quê? Sim. O 9. O 9 são quais números da contagem? O 8 e o 1. Concorda? E se eu quiser. E que número é esse? 3 mais... 1 mais 2, é assim? 19. Pulo 4, pulo 8 16. e pego 16. 16 mais 2 mais 1. Que daria quanto? 19. 19. Então dá pra contar mais que 16, não é só 16. Não, tô falando assim, dá pra contar até 31. 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Então, com uma mão você vai de 0 até 31. Em binário seria 5 uns, né? Exatamente, que em binário seria 5 uns. Então vamos ver que número foi aquele que eles fizeram lá. Ó. Assim, né? Eu tenho o 1, pulei o 2, pulei o 4 e eu tenho o 8. Então eu tenho 8 mais 1, seria o
9. Que número é esse? 9. Legal, né? Então, quando perguntarem assim, e aí, quanto é o salgado? É 8. Como assim? Como assim? 19 o quê? 19. 36, né? Não, 38, né? 38! Não. É só pra gente dar um pouco de desapilado. Foi desapilado é útil, né? Então agora vocês entendem a piada. É o 0. Existem dois, né? Esse daqui é 2 tipos de pessoas. Esse aqui representa o 1 e esse aqui representa o 2. Se eu fizesse, podia fazer assim, né? Existem 11 tipos de pessoa. Os que entendem binário, os que não entendem e os que estão aprendendo. 1 mais 2. Ó, lembra? 11. 1 e 1. Esse daqui vale 2 e esse aqui vale 1. 2 mais 1, 3. Sim. Entendeu? E Então, quantos alunos eu tenho aqui na sala hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 seria 4. É só a gente pensar assim: 7 é menor do que 8. Então tem que ser 4, mais 2, mais 1. Então aqui eu tenho 111 alunos na sala. 4 mais 2 mais 1. Se eu tivesse 9 alunos na sala, seria o 8. Eu pulo 4, pulo 2. Eu tenho 9 alunos na sala. Eu tenho 8 alunos na sala. Entendeu? Eu tenho 10 alunos na sala, porque eu só posso usar o 0 ou 1. Então, 10 seria assim. Seria assim, o 10. Não, é assim. É assim. É aquele difícil? É porque a gente está usando começando de lá, né? A gente está começando de lá, na verdade. Ok? viagem. Legal, o binário é legal. Ok. Então, já que a gente já resetou aqui, então a primeira conversão seria de texto para número, utilizando o mais na frente, e a segunda número. De número para texto, você coloca um texto na frente. Então, exemplo. Se eu quisesse somar 5, se eu fizesse 5 mais 3, eu teria o quê? 5 mais 3, isso é texto, na verdade? Quando eu somo dois textos, ele vai fazer uma operação de concatenação. Então, isso daqui vai me dar 53. Ok? Se eu quisesse transformar esse texto em número, o que é que eu tinha que colocar na frente dele? Como é que eu transformo uma coisa em número? Lembrando aqui, ó. Eu coloco aqui, um mais. Então, se eu fizer isso daqui, mais 5, mais 3. A gente vai ler assim, ó. Esse mais vai operar nesse 5. Vai transformar o 5, que era texto, para número. Então, eu vou ter o quê? O número 5. E esse mais aqui vai operar nesse 3. Vai transformar o 3, que era texto, para número. E agora esse mais vai fazer o quê? Pegar um número, que é número 5, e somar com o número 3. Ficaria bem mais legível se a gente colocasse os parênteses, né? Então, isso daqui é o número 5. E isso daqui é o número 3. Não, na prática você não vai converter assim. Por exemplo, você pede para a pessoa digitar alguma coisa. Quando você lê o que o usuário digitou, isso sempre vem como texto. Entendeu? Tudo que você lê, ele chega para você como texto.
Então você sabe que, por exemplo, digite sua idade. A pessoa digita, você pega isso que ele digitou, mas você recebe como texto. Se você quer usar como número, o que você vai precisar fazer? Converter. Entendeu? Então, é assim. Por exemplo, daqui a pouco a gente faz entrada e saída, mas a gente vai precisar, hora ou outra, tanto ter que transformar em número algo que a gente leu do usuário, como, por exemplo, transformar em texto. E para transformar em texto, é fácil. Para transformar em texto, basta colocar uma soma na frente. Então, se eu faço texto mais 5, tudo que é misturado com texto vira texto em JavaScript. Então, se eu faço isso assim, seja f igual a texto mais 5, o que é que o f vai ser? String. Tudo que eu somo com texto, o texto tem que vir antes, tá, pessoal? Tudo que eu somo com texto, ele converte para texto. Sabe? O JavaScript é muito promíscuo. Então, se eu estou somando com texto, ele vai converter para texto. Então, de número para texto, eu faço o texto mais o número e ele vai converter para texto. Ou então, se eu fizesse assim também, eu acho. Será que eu tenho esse tipo aqui? Não, tenho não. Tenho que somar mais mesmo. Ok, então a gente já viu conversões, a gente viu, lembrou um pouquinho de funções, tipos. Vamos só relembrar os controles. A gente já tinha os controles, só os controles principais que a gente utilizou lá em FUP, tá? Então, o primeiro controle básico é o controle de if. Se condição, bloco de texto. Tudo bem? Nossa, meu Deus, fiz isso aí até não aguentar mais. E aí a gente tem, não obrigatório, mas como par do if, o else. Então, lembrando de algumas regras de estilo, tá? Isso a gente chama de regra de estilo. Entre o controle e os parênteses, a gente coloca espaço. Entre os parênteses e as chaves, a gente coloca espaço. Regra de estilo. Então, mesma coisa para cá. Entre chaves e controle, espaço. Entre controle, chaves, espaço. Só lembrando, if é controle. Função não é controle. Então, entre a função e os parênteses não tem espaço. Tá? Então, nem sempre eu tenho else, mas o último else ele não leva. Por exemplo, vamos aqui fazer idade. Seja idade, número recebe 19, aquela brincadeira, né? Se idade, lembrando de intervalos. Lembrando, se eu for brincar de intervalado, vou sempre olhar só para uma banda do intervalo. Então, quem é criança? Criança é quem é menor do que, por exemplo, menor do que 12. Menor do que 12, a gente vai ter uma criança. Quem é adolescente? Exatamente, só que como é que eu coloco isso em teste? Não é maior. Lembra? A gente sempre pensa no corte. 12 é o ponto de corte. Abaixo de 12 é a criança. Qual é o próximo ponto de corte? É 18, né? Ou seja, quem é menor do que 18? Ele já saiu daquele... Idade menor do que 18. Isso daqui eu chamo de adolescente. Qual é o próximo ponto de corte? Adulto. Adulto vai até quanto? Tudo bem, mas qual é o próximo ponto de corte? Até 65, por exemplo, entendeu? Então, se for menor do que 65 ou 60, adulto. E aí é else só. E aí o meu else, então, idoso. Só lembrando da técnicazinha de ponto de corte, né? A gente não precisa ficar se maior ou menor, maior ou menor, maior ou menor. A gente só vai com um ponto de corte. E o meu else final não precisa de ir também condição. Ele já saiu de todos os outros três. Ele já saiu de todos os outros, tá?
Então, o primeiro que a gente viu foi esse if aqui, o if e o else. Segundo controle que a gente viu foi o while. Eu não ajudo, não. É porque a gente usou muito, a gente só usou o for, né? Praticamente a disciplina toda, né? Eu não lembro desse while. O while é quando a gente não sabe como no final. É. A gente usou só o for na maioria das vezes. Mas o while, ele é assim. Enquanto condição, e aí eu tenho o laço. Enquanto condição faz tal coisa. Nenhum. Os dois fazem a mesma coisa. Só que conceitualmente, o for ele é utilizado quando eu já tenho uma contagem clara. Por exemplo, para todos os elementos do meu vetor, para todos os alunos dessa sala, existe já uma quantidade que me dá um sentimento de fim claro. Entendeu? O while é quando eu não sei quantas vezes eu vou executar. Por exemplo, enquanto eu não cair no abismo, dê um passo para frente, entendeu? Enquanto eu não sair da tela, ande. Então, quando não é claro a minha contagem, a minha quantidade, ou o meu ponto de parada, o meu ponto de saída, a gente acaba sempre usando o while quando eu tenho mais de um ponto de saída. Exemplo, você está dentro de um loop, que você pode sair do loop se o jogo acabou, se o usuário bateu a meta, se o usuário perdeu. Então, você poderia fazer assim, enquanto o jogo ainda está rodando. Enquanto ainda está rodando, jogo rodando, você continua rodando. E aí, o teu, por exemplo, o jogo rodando seria uma variável, né? Seja jogo rodando true. E aí o teu while, ele vai ficar nesse laço infinito. E ele é muito útil quando você tem vários pontos de parada. Exemplo, o usuário pode perder. Se o usuário perdeu, aí você dá um break. O que é que o break faz? Pula para fora do laço. Né? Se o usuário ganhou, é outra condição, break, né? Se sei lá, se acabaram as vidas, sei lá, então break. Então, quando você tem mais de um ponto de parada, ou quando o ponto de parada não é claro, a gente acaba utilizando o while. E o for, ele sai mais na ideia da contagem, né? Quando você vai percorrer um vetor, quando você já sabe quantas interações vai fazer. Oi. Qual a diferença do while e do for? Assim, ó. O while, ele testa alguma coisa e depois entra. Tá? O do while foi uma catrevagem lá que inventaram para fazer macro em C, praticamente. Ele é só a inversão de eu faço primeiro e testo depois. A mesma coisa, while. Isso aqui é uma catrevagem que nunca deviam ter criado, mas criaram. Eu faço primeiro e testo depois. É a mesma catrevagem daqui, só que aqui eu testo primeiro e faço depois. E acaba usando muito do while quando você quer fazer uma macro de escopo. Porque o do while é um controle. Então, é o único controle que é sempre executado em uma única vez. Então, isso aqui é a própria da linguagem C. Então, isso daqui vai sempre ser executado e vai sempre ser executado uma única vez. Entendi. É catrevagem mesmo de linguagem. Não devia ter inventado isso daqui, não. Mas o while é muito útil. Eu não sei onde foi escutar essa palavra, mas eu acho ela tão fofinha. Então, assim, o while é muito útil. Eu acho que eu fiz com vocês. Ou será que eu fiz com outra turma? O jogo do 0 a 100? Foi com a gente. Eu usei o while no 0 a 100. Foi. Porque no 0 a 100 você tinha várias formas de sair do jogo, né? Quando a máquina ganhava, ou quando o usuário ganhava. Você tinha duas formas de sair do jogo. Aí você ficava no loop, o loop era infinito, né? O jogo ele ficava assim rodando para sempre, e aí você tinha duas formas de sair.
Se o usuário acerta, aí ele dava o break e saía do jogo. Ou se o usuário chegava no final e não tinha mais como jogar, a máquina ganhava e também saía do jogo. Tá vendo? É uma forma bem interessante de fazer o do while, entendeu? O usuário acertou, o usuário perdeu. Você tem uma técnica lá do 75? Porque o for não faz sentido, porque você não sabe, não é explícito quantas vezes o usuário vai jogar, entendeu? Por exemplo, o for você poderia utilizar para, sei lá, isso daqui. Você já sabe que vai fazer 10 interações, entendeu? Você já sabe que vai rodar isso daqui 10 vezes, mostrar todos os números de 1 a 10, todos os números de 1 a 10, de 2 em 2, por exemplo, né? De 2 em 2, entendeu? E a gente teve aquele último for, para a gente acabar por hoje, que era aquele for que percorria a lista. Sim. Seja números, né? Seja uma lista de... Vai, Copilot. Seja números. Aí você tinha aquele já foi definido aqui. Números 2. E aí a gente tinha aquele for que percorria a lista. Para cada valor em números 2, console.log valor. Então a gente viu esse for aqui, que foi o que a gente usou mais. Esse for aqui, que a gente usava quando a gente precisava dos índices, né? E o while quando a gente não tinha ponto de parada. Só para a gente estar atento às regras de estilo. Entre operadores a gente tem espaço, antes de controle a gente tem espaço, antes de chaves a gente tem espaço. E eu acho que a gente conseguiu dar uma resumida legal, né, em tudo que a gente viu de FUP, assim, esquecendo os algoritmos, mas mais na parte de escrita de linguagem. Vocês veem que o TypeScript, ele é o JavaScript com tipos. Então, assim, não faz sentido. Uma vez um aluno disse para mim, eu reprovei porque eu não me acostumei com TypeScript, eu gostava do JavaScript. Como assim, filho? É que tem aquela piada do Chaves, né? Eu sei fazer com maçãs, mas com bananas eu não consigo. Então é isso. A aula de hoje fica por hoje. Então, tchau para vocês que faltaram. E se faltaram que estavam com preguiça, vão se lascar vocês tudinho, viu?